Bom dia, bom dia, bom dia! Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 16/3/2022. Estamos numa quarta-feira e parece que é uma quarta-feira abençoadíssima. É uma quarta-feira onde até o sol apareceu. Ontem choveu, mas hoje apareceu o sol lindo e maravilhoso. Estamos agora, de fato, no verão, pois é sol de dia e chuva no final da tarde e começo da noite. Para refrescar, maravilhoso. Esse é o verão que eu sempre vi anos e anos e na minha infância. O que anda aparecendo por aí não é muito o verão que eu sempre conheci lá no Traí, não. Tem alguma coisa diferente aí. Bom, mas estamos com a característica do verão padrão e tradicional, que é muito abençoado. As plantinhas adoram, já estão saindo um monte de folhinhas novas nas minhas plantinhas que eu plantei no quintal. Está tudo lindo, feliz e maravilhoso, porque as plantas gostam de muito sol e muita chuva. Terminado a fofoquita do dia, vamos começar então pelas finanças. Vamos lá. O dólar, meus queridos, está subindo. O dólar subiu ontem 0,76 e chegou a R$ 5,16. Ainda não é altíssimo, mas para uma moeda que estava próximo dos R$ 5 subir para R$ 5,16 é bastante, sim senhor. É muita coisa, sim senhor. E isso daí nos atrapalha um pouquinho porque o combustível petróleo lá fora baixou dos $100. Muito bem, maravilhoso, incrível. Só que tem um porém. Baixou lá fora, mas o dólar subiu aqui. Então ele é como se ele estivesse tirando um pouco da desvalorização, da baixa do preço do petróleo. Por isso da importância de estar sempre valorizando a moeda do real. O Banco Central precisa colocar dólares, inundar um pouco mais, intervir um pouco mais e torrar um pouco mais dos dólares para forçar que sempre vai caindo e baixando a moeda no mercado. Se não fizer essas limitações de compra e venda, nós teremos alguns tipos de problemas. Pois é, teremos sim senhor. Por quê? Porque tudo vai ficar subindo, porque nós estamos entrando em um ciclo inflacionário muito grande, e se nós não controlarmos através do câmbio e não de Selic, de juros, se não controlarmos através do câmbio, nós vamos ter problemas sérios, seríssimos, seriássimos, pois é. Espero que resolva isso e controle isso daí. Só que tem um detalhezinho que ninguém percebeu, mas eu percebi. O dólar começou a subir assim que o ministro da Economia começou a dar os pitacos dele na televisão. Foi o ministro da Economia começar a falar de economia, que não, porque não sei do que, porque não sei o que lá, porque não sei do que daqui, não sei do que de lá. Foi ele começar a fazer um negócio desse, foi ele começar a fazer isso. E o dólar começou a subir. Parece que a boca dele, quando abre, faz o dólar subir. É impressionante. Agora, nós estamos com uns problemas seríssimos no Brasil. E não é à toa que o dólar está subindo. Está tendo alguns movimentos populistas no governo. E isso não é nada bom para a economia. Pode ser para uma política de eleição, mas não é nada bom e nada sadio para as contas públicas, pois este ano estão fazendo dívidas e mais dívidas, e eu não sei como, aonde vai ser pago isso daqui. Eu não sei. O que eu sei é que tem dívidas e mais dívidas. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Moço. Vamos ver. Bom, Bolsa de Valores. O DAX, a Bolsa da Alemanha, está subindo 3% hoje, com pujança, subindo com força. Onde caiu um pouquinho, parecendo a Bolsa do Brasil. E hoje é com aquela subida forte, 14.334 agora. Aí subindo, e com força total, uma alegria só. Uma alegria tamanha só. Maravilhoso, maravilhoso. Só que essas oscilações, tudo de 3%, 4%, moço do céu. Isso daí abre concorrência para país emergente. Está mostrando que a Bolsa da Alemanha, a Bolsa da Europa, a Bolsa do planeta, eles já não são mais confiáveis, que eu posso comprar, largar e deixar um tanto lá.
Eu agora tenho que comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Pois é, é a tendência que está acontecendo, é o que está acontecendo. E nós temos que nos precaver e tomar o máximo de cuidado em cima disso. Por quê? Porque se está tendo essa instabilidade, tudo faz com que queira eu subir os preços para precaução. Exemplo. Quando o país é de muito risco, de altíssimo risco, a minha margem tem que ser alta. Então, um exemplo que acontecia muito, que eu perguntava, nossa, mas qual que é a margem que vocês trabalham aqui? É a mesma do Brasil? Eu tenho um atacadista que foi parar lá na Angola, e eu estava lá na época. Aí eu falei assim, nossa, os preços aqui são caros, não? São bem mais esticados, não? Ah, tem a questão da importação, tem não sei o quê. Foi falando tudo as coisas que tinha. E aí eu perguntei, mas qual que é a margem? Porque eu sabia a margem daqui do Brasil. Ele falou, a margem aqui nós trabalhamos de 60% a 80%. Eu falei assim, nossa, mas lá no Brasil vocês trabalham com margem de 35% a 40%? E aqui 60% a 80%? Por quê? Ele falou, por causa do risco. E se fosse um país americano, a gente ia trabalhar com margem de 20%, de 15% a 20%. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então, mas a margem anda tanto assim? Ele falou, por causa do risco. Eu falei, que risco? Vamos lá. Aqui na Angola, qual que é a propensão de amanhã acontecer alguma muvuca, invadirem a loja e levarem tudo que tem aí? Eu falei, é alta. Então, ele falou, é alta. Então, o que eu gastei de dinheiro aqui, eu em 6 meses, para montar toda a estrutura, montar tudo, eu tenho que recuperar em 6 meses no máximo. Porque passou dos 6 meses, agora é só lucro. Não tenho mais risco, meu risco diminuiu. Meu risco é mercadoria. Só que eu vendi um mês de venda de mercadoria, eu já custeio todos as minhas mercadorias. Ou seja, eu tenho que ser o meu seguro. Então eu sei que em torno de 8 meses no máximo eu pago tudo. Mercadoria colocada e construção. Eu falei, pô, mas e no Brasil? No Brasil não tem nada disso, não vê nada disso. Ele falou, você que pensa. A instabilidade lá é muito grande. Por isso que a margem é tudo 40%. Porque lá o problema é, hoje é uma regra, amanhã é outra. Hoje a conta de luz é uma, amanhã é outra. No Brasil não pega esse programa subida. E empresas precisam que programe. Então, tipo assim, eu vou subir a conta de energia daqui 3 meses. Eu vou subir a conta de água daqui a 6 meses e vai ser tal valor. Eu faço a programação e vou adequando os preços. No Brasil, não. No Brasil chega e fala assim, olha, tive uma reunião e subimos a conta de água em 15%. Só que ele vai vir com a cobrança do mês passado e eu não me precavi para o gasto do mês passado. E toda mudança que vem, eu tenho que reunir todo mundo de uma vez e fazer os cálculos correndo para fazer os cálculos e para não perder dinheiro. Ou seja, queira ou não queira, perco dinheiro. A subida de energia, olha, a ANEEL aprovou a subida de energia para tanto. Mas como assim? Para quando? É para daqui 3 meses, 6 meses? Não, é para amanhã. As empresas não aceitam isso. Isso traz um risco muito grande para as empresas. Aí foi onde eu falei assim, puxa vida, que interessante, ó, subiu para 3,2 o DAX, hein? Agora são 7,48, tá subindo, hein? Puxa Maria. Vamos ver se é oscilação de pico e depois volta. Mas o pessoal tá feliz, a bolsa tá feliz. Entenderam como é que funciona? As coisas não são do jeito que a gente acha que é. Tudo tinha que ser programado, tinha que ser projetado. Aqui no Brasil não projeta nada. É tudo no gatilho. É isso, decidiu, tac, gatilho, mudou. Esse aqui, tac, mudou. É tudo no gatilho. Não pode. O setor não admite essas coisas. Isso aí quebra a padaria, quebra qualquer comércio. Porque você não tem como fazer. Aí você tem que ter o índice de imprevisto altíssimo. Nas Nações Unidas eu lembro que eu tinha o índice de imprevisto, era de 15%. Quando pegava país muito ruim, o índice subia para 20%, 25% de imprevisto do orçamento. Para um ano, o budget. Porque como é que eu vou fazer um budget aqui no Brasil? Eu não consigo fazer um budget no Brasil. Uma previsão orçamentária para o próximo ano. Aqui no Brasil vamos viver na vida, cada dia uma coisa, todo dia, vamos ver, cada dia uma lindeza, vamos embora, que delícia. Aqui no Brasil é assim.
E qualquer outro país sério, Inglaterra, Estados Unidos, na parte financeira, não. É tudo cálculo e provisão. A gente faz a meta para um ano e vai atingir essa meta. Mas eu sei o que vai ter de reajuste, o que vai ter. E coloco uma margem de imprevisto baixa. Aqui não, já tem que colocar margem de imprevisto altíssima. Ou colocar margem de imprevisto altíssima, joga essa margem para cima do lucro. É assim que faz. Nós pagamos muito caro as coisas. E outra, nenhum lugar do planeta, nenhuma empresa admite que o governo ganhe mais do que a própria empresa. Eu trabalho, eu produzo, como eu vou ganhar menos do que o governo? Se o imposto aqui está em torno de 35%, na média, 30%, 35%, porque na grande maioria dos cálculos que eu faço, dava 32%, uns dava 30%, mas é de 30% a 35%. Como que a minha margem vai ser de 30%? Eu lembro, quando eu fui trabalhar na mamadeira Lilo, por exemplo, lá na empresa Lilo, a margem deles era de 65% de lucro. 65%, quase o dobro. E desse material importado era 300%. 300%. Credo, professor. Pois é. E olha que eles não perdem material, não, porque o tempo de validade de mamadeira, chupeta, não é igual de comida que é de 6 meses. Isso naquela época, né? Agora, hoje em dia, eu não sei, né? Já faz muitos anos que eu não trabalho lá, não prestei serviço lá. Mas era uma realidade de uma empresa gigante, com grandes investidores. Era uma holding grande que cuidava dela. Então, gente, não é assim as coisas. As coisas são mais complexas do que a gente pode imaginar. Agora, se a gente tira os riscos, tira todos os problemas, todos os preços de tudo aqui no Brasil caem. Precisa fazer uma reestruturação geral nas empresas. Só que os políticos não entendem nada, então a gente vai empurrando isso daí como se fosse a coisa mais linda que tem. Infomoney. Bolsa sobem com destaque para salto de 9% do Hang Seng. Estava caindo, né, a bolsa asiática, e subiu 9%, porque voltou a funcionar, o risco voltou a ser controlado. E o consumo, viu-se que o consumo não vai cair tanto assim, pois a cidade está confinada, mas está trabalhando. Ou seja, os chineses fizeram o quê? Vamos fechar essa cidade. Mas fechar essa cidade não significa colocar todo mundo dentro da casa, não. Vamos fechar essa cidade é muito grande. Ninguém entra e ninguém sai nessa cidade. Toda a mercadoria vai chega lá caminhão, para lá na divisa, desinfecta, você monta no caminhão, entra com o caminhão lá para dentro da cidade, distribui e faz tudo o que tem que fazer. Funcionário lá e funcionário aqui. E fica como se fosse um país, uma divisa do país. Você não pode entrar no país, mas o seu caminhão pode. Aí desinfecta tudo, aí entra, depois sai e vai fazendo as coisas. O negócio é muito maluco. Os caras são muito bons do que eles fazem. Eles são muito bons do que eles fazem. Eles conseguem controlar uma população. E tem que ter, sabe, pujança? Porque a população dele é de 1 bilhão e tralalá. E se não tiver controle disso aí tudo, o que faz? Quem que segura aquele mundo de gente? Mas não tem o que segura esse mundo de gente. Então, meus queridos, olha, a bolsa subiu lá que é um foguete. Por quê? Porque eles cuidam bem. E hoje está sendo considerada a super quarta, por causa da subida da bolsa. E o FONC, o cupom e mais assuntos do mercado de hoje que vai estar aí, que é o término da reunião, ainda prolongou, começou ontem a reunião Rússia com a Ucrânia e passou para hoje a reunião Rússia com a Ucrânia. E vou falar para você, hein? E tá para chegar agora as restrições tudo no Belarus, lá que é o Belarússia. A hora que começar a apertar o presidente da Belarússia, apertar todas as coisas da Belarússia, o presidente da Belarússia vai cair. Vai cair. Se apertar igual apertou a Rússia, e vai fazer, vai cair. E lá ainda a mídia ainda está funcionando. E aí o povo vai entrar numa revolta tão grande com o governo que os próprios militares, que a própria população, eles vão ter que voltar para acudir eles mesmos. E vai dar os alívios aí. E como é que funciona? Como é que funciona? Quem manda no planeta é o dinheiro. Ponto final. Não é político, é dinheiro.
O político só coloca umas ferramentas, mas quem faz toda a implosão e toda a mudança é a parte financeira. E ela é viva, ela não segura, ela não para. Se você trava ela lá, ela vem para o Brasil, vai para a Austrália, ela vai para outro país, ela vai andando. O dinheiro não para, o dinheiro não tem trava. O dinheiro não tem, como é que fala? Ele não tem passaporte, ele é internacional, ele anda. E todo mundo quer ele. É uma visita, fala assim, não, você pode entrar aqui a hora que você quiser. O dinheiro tem isso. Vamos ver até onde vai essa brincadeira da Rússia. Infomoney. Mercado dá como certa a alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Mas com qual intensidade as taxas devem subir? Esse é o ponto de interrogação. No Brasil vai subir 1%? Nos Estados Unidos 0,25 ou meio? No Brasil, será que não sobe já 2 de uma vez? O que vai acontecer? Para quando que vai ser? O que vai ser? Porque o cupom ele tinha que decidir quanto que vai ser e falar para daqui 2 meses. Não, eles alteram e já fala a partir de agora. Isso é um grande problema, isso é um grande problema. Os mercados não aceitam isso. Já nos Estados Unidos os juros vai subir. Para quanto? Para tanto, mas daqui 3 meses que entra em vigor. E antes era depois de 1 ano, hein? Eles faziam a alta de juros e ela funcionava daqui 1 ano. Agora, como está meio que de urgência, daqui 3 meses, porque é urgência. Aqui no Brasil, com urgência, sua urgência é de um dia para o outro. Tá entendendo as diferenças que tem? O que acontece com as empresas? Espero que sim. É um pouco de aula para vocês desse mundo corporativo que vocês não conhecem. Infomoney. Conflito na Ucrânia é grande golpe à economia global e elevará a inflação, diz FMI. Isso é um problema sério que o FMI está portando, tá informando. Economia global elevará a inflação. O que acontece? Países mais grandes como China, alguma coisa, tá segurando no peito essa subida da inflação e controlando. Países pequenos que tem a moeda já estava meio ruinzinha, que tá tendo troca de governo de extremo, tá entrando extrema esquerda, depois extrema direita, que fica trocando governo e pensamento de forma muito maluca. Isso daí faz com que todas as empresas saiam, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, faz com que menos empresas entrem, afunda a economia do país, e essas inflações, como não tem, já estava todo desgastado, gastaram toda a reserva, gastaram tudo que tinha, não estão conseguindo, estão patinando, já estão tudo lascado, piora a situação, aumenta a gravidade da situação e faz com que todos esses países, pequenos e menores, comecem a urrar de dor. E aí, vai pipocar todo mundo super doente. E quem vai salvar todos esses países? Ah, Chapolin Colorado? Não, Anticristo. Eis que eu sou o salvador do planeta. Faz assim com a mãozinha, né? Eis que eu sou o salvador do planeta. Olha o símbolo. Eis que eu sou o salvador do planeta. E agora nós vamos colocar uma moeda forte nos seus planetas, nos seus países, porque eu fabriquei tanto dólar no mercado que eu preciso entuchar o dólar para todos os lugares para o dólar voltar a valorizar e eu ter muito dinheiro, muita riqueza. Então, olha, você está com problema, vamos implantar o dólar no seu país. Você, o dólar no seu país. Você, o dólar no seu país. Vamos começar devagar? Vamos permitir contas em dólares no seu país. Depois, aos pouquinhos, a gente vai mantendo e vai fazendo com que vai levando, tá bom? E aí, a gente faz com que você fique com dinheiro abaixo de 10 reais. Seja tudo a moeda de vocês. E tudo acima de 10 reais seja usado como dólar. Porque aí vocês vão controlando e as miudezas vocês vão gastando e usando lá. E a nossa vai funcionando. Lindo, maravilhoso. Tá entendendo? A moeda tá chegando. A implantação da moeda única está em pujança acontecendo no planeta. Nada é por acaso. Tudo é muito bem programado. Infomoney, seja pelo espiritual ou seja pelos humanos que são controlados pelo espiritual. Entendeu? Capite?
Bancos e gestoras globais como Citi, Goldman Sachs, Fidelity, Nordea suspendem negócios e se desfazem de investimentos na Rússia. Movimento ocorre na estreia da invasão na Ucrânia e das sanções impostas a economias russas, principalmente pelos Estados Unidos e por nações europeias. Acabou o dinheiro, secou o dinheiro do país de um dia para o outro. Como pode isso e vai para onde esse dinheiro? É aí que tá a briga. Vem um pouco pro Brasil, vai um pouco para lá, vai um pouco para lá, outro pouco para cá, segura um pouquinho a onda, ficou um pouco feliz o povo. Mas será que esse dinheiro já assentou viagem ou ele ainda está com a asinha aberta e voando para cima e para baixo? Eu ainda acho que eles estão com as asinhas voando. E eles vão escolher, vão fazer assim: mamãe mandou eu escolher esse daqui para ser a nova potência do planeta. Foi China, agora a vez é do Índia, Brasil, quem que vai ser? Mamãe mandou. Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai. Forbes. Jornal Forbes, revista Forbes. 3 dos mais ricos da China perdem mais de 80 bilhões de reais em um dia. A forte liquidação dos mercados de ações de Hong Kong eliminou 16,4 bilhões de dólares de riqueza de 3 bilionários chineses em apenas um dia. Só que hoje já subiu, essa notícia era de ontem, tinha despencado, hoje já subiu 9%, ou seja, recuperou o dinheirinho dele. Ele ficou pobre e ficou rico ao mesmo tempo. Mas para vocês verem como que afeta os grandes ricos. E por que os grandes ricos, tipo, ganhou na loteria, o grande rico não deixa todo o dinheiro dele na poupancinha. Não, isso é coisa de gente sem noção de dinheiro. Eles compram ações em empresas e multiplicam o seu dinheiro nas ações. Ai. Infomoney. Dólar. Bolsonaro assina decreto para zerar IOF sobre o câmbio até 2028. Olha só como é que é interessante. Não deu 6 meses que aumentaram o IOF. E a gente pregou o porrete aqui e falou, não pode fazer um negócio desse. Porque se a gente precisa de dinheiro de fora, eu não posso ficar aumentando o IOF. Eu preciso pagar os fornecedores de fora, eu vou ficar pagando IOF. Eu estou pagando a mais, eu estou pagando muito. Porque negociação entre importação e exportação não pode ter, tem que ser aberto. Compra e vende tem que ser aberto, tem que ser taxado depois que entra aqui e sai vendendo. E não na comercialização entre de uma moeda e outra, porque o Brasil precisa com que tenha essa mercantilização para que tenha movimento em dólar. E tendo movimento em dólar, para com as oscilação alta. Porque aí fica muito intenso a compra e venda e nunca fica faltando e nunca fica cheio demais. Mantém um equilíbrio. E é uma das coisas que a OCDE pede, é uma das medidas exigidas aos países que querem fazer parte da OCDE. Ou seja, aleluia! O Paulo Guedes tinha feito um movimento totalmente contrário. Só que a questão é o seguinte, vocês lembram que eu falei negócio de populismo? Porque tem que entrar na OCDE de qualquer jeito. Só que aí vai fazendo medidas populistas. Você sabe quanto que tira do governo? Se eu não me engano, aqui está escrito, a Receita Federal estima que o governo deixará de arrecadar 7 bilhões por ano com a medida. Tem uns jornais que estão falando 19 bi. Aqui está falando 7 bilhões. 7 bilhões, beleza. Então o governo está perdendo 7 bilhões aqui. Ele está perdendo mais um monte de bilhões com combustível, com IPI, com IOF, com não sei do que, está perdendo bilhões e bilhões. E esse dinheiro está saindo da onde? Aí você sabe o que eu escuto? Olha só, sai na revista Reuters. Estamos prontos, temos protocolo de guerra e exceção ao teto, se for preciso, diz Guedes. Ou seja, o mercado está vendo que esse populismo, dando coisas, acertando coisas, oferecendo coisas, vai explodir as contas do governo. E aí o dólar sobe. O dólar subindo, o gasolina sobe mais, comida sobe mais, tudo sobe mais. Então, populismo feito, ele está afundando o Brasil. Isso não é bom.
Isso não é sadio. Isso nos prejudica. Populismo é uma desgraça, seja da direita ou seja da esquerda. Tem que acabar com essa porcaria. E o ministro, quando sai falando, é porque o mercado fala: ih, vai feder, ele já tá falando. Vamos subir o dólar porque vai feder. Olha só. Aí a Infomoney, saiu outra nota na Infomoney, que o governo Bolsonaro vai antecipar 13º salário dos aposentados, ou seja, vai deixar os aposentados no final do ano sem ter condição de pagar IPTU, sem ter condição de passar um Natal decente, porque vai antecipar o 13º. Porque eu preciso colocar dinheiro aqui, porque o povo tá ficando sem dinheiro, então coloca, eles ficam felizinhos, porque é época de eleição. E saque de R$1.000 do FGTS. Então você, todo mês, você vai poder sacar R$1.000 do seu FGTS para você ter, controlando as suas coisinhas, poder pagar suas contas, poder ter um dinheirinho extra. Muito lindo. E aí esse fundo de garantia, que era para ser uma garantia, ele está sendo usado de garantia para agora, nos dias atuais. Ótimo, perfeito. Esse sim, perfeito. Se é para garantia, para um fundo de tempos de dificuldade, perfeito. Agora, você pegar e ficar inundando o mercado com dinheiro para fazer a economia movimentar e aparecer números bons, no meio de uma inflação, você fazer um negócio desse, você vai forçar com que a Selic suba não 1%, mas suba 1,5%, 2%. Já suba para 14% ao ano, assim, em um piscar de olho. Tudo medida errada, gente. Tudo medida que nós vamos pagar o preço caro em cima disso daí. Eu vou falar você, hein? Tem gente que fala que eu não falo certo. Mas o presidente é o Lula de saia aí, é o Lula de ponta cabeça. É o ao contrário. Um é da esquerda, outro é da direita, mas o populismo parece que os dois são iguaizinhos. É a mesma referência. Só que um pro comunismo e outro pro militarismo. É assim que funciona. Então nós estamos tendo a oportunidade de nós vermos as duas versões. E a gente conseguir ver que nas duas versões uma coisa é padrão e prejudica todo mundo. Chama populismo. Esse é o calcanhar de Aquiles dos políticos, que querem ganhar por ganhar. É o poder pelo poder. Cuidado. Cuidado, mas muito cuidado. Notícia desastrosa. Infomoney. ANEEL aprova socorro bilionário ao setor elétrico. E a conta, com juros, será paga pelo consumidor. O aporte deve evitar o aumento das contas neste ano de eleições, mas custo será repassado à população em 2023. Sabe quem fez isso e correu e sofreu um impeachment? Chama Dilma Rousseff. Ela fez esse desastre, afundou o país fazendo esse negócio de querer controlar a energia elétrica para querer controlar a inflação. Sabe o que aconteceu? Tomamos no narizão. E o nosso governo atual está fazendo a mesma coisa. E vocês vão escutar o que eu vou falar ainda, hein, rapaz? Karma. Bolsonaro chega e fala, saiu na Infomoney e fala: esperamos que a Petrobras acompanhe a queda do petróleo lá fora, afirma Bolsonaro. Sim, Bolsonaro, eu também concordo contigo, mas as medidas que vocês estão fazendo para entrar na OCDE, para dar dinheiro pro povo, para fazer um monte de palhaçada, vocês estão fazendo com que o dólar suba. E como que a Petrobras vai baixar o preço, vocês estão forçando o dólar a subir de novo. Aonde que vocês estão com a cabeça de falar que agora aqui, que é isso? Sim, o barril caiu para $100, só que o dólar está subindo aqui, então tá ficando elas por elas. E se o dólar subir e depois o petróleo subir para 120 de novo, aí a gasolina vai para 12 conto. Esse populismo nas eleições não tá dando certo. Você quer que eu termine com chave de ouro? Eu vou falar para vocês. Presta atenção nessa frase aqui, hein? Infomoney. Bolsonaro diz que vai na contramão do que o Guedes fala para ele. Para tentar amenizar a brincadeira, Bolsonaro destacou em seguida que o trabalho da equipe econômica é fantástico.
Só que na verdade ele falou uma brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Porque o Guedes, ele não permitiria muitas coisas que o Bolsonaro está fazendo. O Guedes só está fazendo o que o Bolsonaro mandou ele fazer porque ele tem que fazer. Ele é funcionário, mas está indo contra o que ele tinha programado, porque ele sabe que vai estourar ali na frente. Só que o presidente pega e fala o seguinte para ele. Eu escutei na nota, que eu vi uma nota escrita. Está escrita aqui, entre aspas, nessa mesma matéria. Ele não sabe 10% do que eu sei de política. Ele falando sobre o Guedes. Realmente, ele não sabe 10% do que ele falou de política. Só que o problema é o seguinte, você quer trazer a parte imunda, que é a política, para a economia. Você quer trazer a parte imunda, que chama política, para a economia. E o Guedes estava querendo fazer a parte limpa, a parte da economia, sem política. E você está fazendo ele engolir a política. E aí? E aí nós vamos ficar com uma economia porca, por quê? Suja, por quê? Num copo de água cristalina foi colocando cocô. E aí? Entenderam? Sujou tudo, filho. É uma gota que cai e se infecta tudo. Infectou. A economia está infectada. Essa é a verdade. Doa quem doer, chore por que você querer, mas essa é a realidade. Estadão, olha só como é que é os bastidores da parte política podridão. Essa aqui é para encerrar o vídeo de hoje. PSDB tenta desgastar Leite, e olha, hein, governador de tempo do PSDB, hein? O PSDB tenta desgastar o Leite, o Leite, com fatura das prévias. E o PSD do Kassab filia aliada de Gaúcho. A negociação do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, com o ministro Gilberto Kassab, que planeja lançá-lo à presidência da República, reacendeu o clima de confronto entre os tucanos. A ala do PSDB, ligada ao governador de São Paulo, João Dória, passou a destacar o investimento feito pelo partido para a realização das prévias como o objetivo de causar desgaste a Leite. Até agora não adiantou. O gaúcho está mesmo disposto a se filiar ao PSD de Kassab. O tesoureiro do PSDB, o César Gontijo, cobrou postura ética do gaúcho pelas suas contas. Leite recebeu 1,2 milhões da legenda para disputar as prévias contra o Dória, que venceu o embate, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, as prévias custaram 10 milhões. Só aconteceram porque Eduardo Leite se comprometeu a ficar na legenda se perdesse. Ah, então ele prometeu. É uma questão de ética, por isso fizemos esse investimento. Ele vai enterrar a carreira se sair do PSDB. Será? Ou porque ele soube que teve algum tapetão? Porque a saída do Alckmin também não foi muito engolida. E aí? Tá certo as coisas dentro do PSDB ou a coisa tá toda funhanhenta? Eu vou falar para vocês podem achar que é maravilhoso esse governador, mas todo mundo que mora no Rio Grande do Sul fala para mim que os funcionários públicos lá estão passando fome, fala que o estado tá uma porcaria, tá tudo uma desgraceira. Ele tá sendo chamado pro partido onde eu tô filiado, hein? Só que nem por isso eu tenho que engolir as coisas que o partido fala. Ah, esse que eu escolhi, você vai ter que engolir esse para sempre. Não. O Pacheco achava maravilhoso, ele não quis. Esse daí eu não vou engolir não, moço. Eu não vou engolir não. Eu ainda falei pro partido, falei, sabe quem que vocês tinham que chamar? Tirar do DEM e passar pra coisa, igual o Pacheco saiu do DEM e passou pro PSD. Eu falei, vocês tinham que chamar, sabe quem? Chama Tereza Cristina. Essa mulher, ela é muito boa. Inclusive, ela fechou um monte de acordo de venda de carne pro Canadá. Ela é muito boa, ela é boa, cara. Essa mulher, ela tá se mostrando uma guerreira. Ela é a Tarcisona, tem o Tarcisão e tem a Tarcisona. Ela é a Tarcisona. Essa mulher é boa, hein, rapaz? O Tarcísio é bom, essa mulher também é boa. Postura boa, firme ali, não sei o que, decide ali. E olha que interessante. O Tarcísio, deputado,
Ela, deputada, vocês estão entendendo a importância e a diferença que tem ter experiências como deputado e depois assumir um cargo de ministro? Porque você entende da política e você fala coisas que você pode falar e sabe até onde pode ir. Você não sai falando um monte de abobrinha igual o ministro da Economia, faz dólar subir, faz afundar, ministro de Turismo, ministro não sei do que, ministro de Cultura, ministro de Educação, que sai falando e vai fundando tudo. Essa é a diferença. E olha os frutos como dá, bem frutos, bons frutos. Você olha lá o Onyx também, como é que ele trabalha, cara, aquele cara trabalha, tá toda hora trabalhando, falando, pontuado, não sei o que. É a diferença da experiência, que preço nenhum paga, somente o tempo que faz você ter. Meus queridos, Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Aqui só dou prismas. Namastê.